estagnada por conta dos teus conflitos emocionais. É isso mesmo. Sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje. Nós vamos falar sobre como esses conflitos emocionais, que nós falamos aqui sempre sobre as 5 feridas que foram abertas na sua infância e de que forma que essas feridas conseguem atrapalhar os seus resultados. Então, quero já dar boas-vindas a todos que estão chegando. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Iago. Bom dia, Emiliana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como esses conflitos emocionais eles têm o poder de travar os resultados na sua vida, né? Nós temos muita gente boa por aí. Não sei se você já foi uma dessas pessoas que ouviu que você tem muito potencial, né? Você tem muito potencial. Você poderia estar muito longe de onde você está hoje, né? Nós já ouvimos muito isso. E isso, na verdade, não é uma fala que não me deixa muito feliz. Quando alguém vira para mim e fala que eu tenho muito potencial, eu não fico feliz, eu fico triste. Por que triste? Porque o que ela está dizendo de verdade eu poderia estar muito mais longe do que eu estou hoje, né? Então isso me deixa triste, mas também me deixa com gás, com gana para poder correr atrás do resultado. E se tem uma coisa que eu tenho percebido cada vez que eu venço um desafio emocional, pessoal, eu tenho resultado na minha vida aqui do lado de fora. Então, grava essa frase aí. E se alguém puder me ajudar aqui colocando essas frases, eu vou fixando, tá? Todas as vezes que eu venço um conflito emocional pessoal, eu tenho resultados na minha vida do lado de fora. Seja na vida financeira, seja na vida relacionamento, seja na vida espiritual. Sim, os seus resultados até espirituais estão interligados aos seus conflitos emocionais. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live. Como vocês sabem, né, além de analista corporal, e eu digo isso para quem me contrata, né? Quem me contrata para fazer a sua análise corporal aí tem 2 coisas, né? 2 fatores determinantes aí. Contrata analista e ganha a pastora, então é 2 em 1. O atendimento aqui é turbinado, né? Então você sai, além de ter ali o seu mapa na mão, você sai pastoreado, né? Você sai com o seu coração ensinado ali através da palavra de Deus. E hoje eu vou usar a Bíblia para poder mostrar isso daqui que eu tô falando para vocês, como os seus conflitos emocionais, eles impactam nos seus resultados, né? Eles impactam na sua vida. E eu tenho certeza aqui que todo mundo conhece a história do rei Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, antes de Saul não havia tido rei em Israel, né? O sistema de monarquia foi inaugurado, né, por causa de um pedido do povo querendo ali uma autoridade sobre eles. Deus era a autoridade máxima sobre eles e usava a figura dos juízes para poder colocar a ordem, mas as pessoas não queriam isso, né? Elas não queriam essa autonomia, elas queriam alguém governando, né? Aí, ó, o Iago já tá colocando, ó, quando vence um conflito interno, vem o resultado externo. Exatamente isso daí, Iago. Então, quando o povo de Israel pede um rei, não é? O Senhor, ele vai ali escolher um homem segundo o coração dos homens. Então, Saul foi esse primeiro cara escolhido, né, ali para governar sobre Israel. E como vocês sabem, o meu trabalho de análise corporal, né, ele analisa o corpo para entender as dores emocionais da mente dessa pessoa. Então, o formato do corpo, ela revela qual é o conflito emocional que você vai viver, qual é a ferida emocional que você tem mielinizado, ou seja, registrado de uma forma definitiva dentro de você, não é? E quando a Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 9, ela vai descrever algumas características do rei Saul, características físicas mesmo, né? Então, o rei Saul, ele tinha algumas características ali, eu vou ler para vocês, ó. Olha o que está escrito em 1 Samuel 9:2. Está escrito assim: ele tinha um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo que ele.
né? Não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima sobressaía ao povo. Então vamos lá. Quando a gente olha sobre essa característica, linkando com os traços de caráter, né? Qual é o traço de caráter do rei Saul? Você já pensou sobre isso? Qual que era a dor emocional que guiava Saul ali? E quando a gente olha, né, essa característica de Saul, descrita em 1 Samuel 9 e em outros textos que eu não vou, né, gastar tempo lendo aqui, né? Outras características, elas estão apontando aqui para o traço de caráter rígido. Então, para quem está chegando agora e não entende dos traços de caráter, né, eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Todos nós temos 5 traços de caráter que nos moldam a partir da gestação. Cada fase, vamos vivenciando uma dessas dores, e essas dores, não é, vai moldando o nosso padrão de pensamento, que molda também o formato do nosso corpo. E o rígido é o 5º traço que se forma, né? Ele tem como dor principal a traição, e ele traz como característica, como um superpoder, o poder de execução, de competitividade, de querer fazer as coisas sempre muito bem feitas, sempre rapidamente. Então, todas as pessoas que têm esse traço de caráter rígido, elas são muito elétricas, elas são muito fazedoras, né? Elas são muito executoras, têm muita dificuldade de esperar pelo outro, é muito perfeccionista, quer tudo muito perfeito. E todas essas características nós vemos através da vida de Saul. Nas histórias que a Bíblia vai relatando ali, nós vamos vendo essas características em Saul sendo reveladas, né? E entender isso, e eu digo, vai sair um post agora meio-dia, e eu quero que você curte, compartilha, comenta lá se fez sentido para você. Vai sair um post com o título seguinte: se Saul soubesse disso, ele não teria perdido o trono. Entenda bem, se Saul soubesse disso, ele não teria perdido o trono. E eu poderia dizer isso para você. Se você soubesse as suas dores emocionais, você não teria perdido aquele emprego, você não teria perdido aquela oportunidade de negócio. Se você conhecesse as suas dores emocionais, você não teria perdido o seu relacionamento. Se você se você conhecesse, ou se você soubesse disso, se você soubesse sobre esses conflitos emocionais, muito provavelmente vários dos seus resultados aí teriam sido diferentes. Por quê? Porque todos nós precisamos saber quais as nossas maiores debilidades. Tão importante quanto saber o que te move é saber o que te trava, porque tem muita gente com gás para executar, para desempenhar um projeto, tem muita gente com talento para fazer, mas está parado. Por quê? Porque conhece aquilo que movimenta, aquilo que sabe fazer, mas não consegue reconhecer aquilo que te trava. Então, se Saul soubesse o seu calcanhar de Aquiles, a sua fraqueza, a sua debilidade, ele não teria perdido o trono. Faz sentido isso daqui para vocês? Conta aqui para mim quem está ouvindo aqui, se está fazendo sentido, se está conectando aí, se tá abrindo a sua mente já. Então, muitas pessoas, né? Muitas pessoas não, todos os resultados negativos que acontecem na sua vida, eles estão linkados com as dores dos seus traços, tá? E quando a gente olha para a vida de Saul, sendo que Saul, ele tinha esse traço rígido, né, sobressaindo ali como um traço principal, ou seja, a Bíblia diz que não tinha homem mais belo que ele. Ah, Luciana, todo rígido é bonito? Vamos lá, o bonito é relativo, né? Então, o bonito é relativo. Quando a Bíblia coloca isso aqui, ou seja, há um consenso que ele é o mais bonito, né? Então, existe aqui, nem todo rígido, vamos dizer assim, que você olhar, ele vai ser talvez bonito aos seus olhos, mas ele com certeza, ele vai ser, não é? Mais chamativo, ele vai chamar a atenção. E era isso que a Bíblia está dizendo, olha, desde os ombros para cima ele se sobressaía ao povo, ou seja, ele era mais alto que todo mundo, ele tinha um corpo mais aparente, ele tinha um corpo mais chamativo, né? Ele tinha
ali características que chamavam ou que linkavam para ele esse traço rígido aí. E como eu disse também, em vários outros textos a gente vai vendo as características, né? A harmonia. A Josiane falou exatamente a palavra que estava me faltando na cabeça aqui, ó. Um corpo harmônico. Então, o corpo do rígido é o mais bonito? Não, mas o corpo do rígido é o corpo mais harmônico, não é? Que é mais próximo aí dos padrões de beleza da sociedade. Então, sendo assim, se a gente sabe, né? Se a gente sabe que a dor principal de Saul era do traço rígido, o que movia o coração de Saul era o medo de ser trocado, o medo de ser traído, o medo de ser trocado por uma opção melhor, o medo de ser excluído, o medo de olharem e ele não ser bom o suficiente, né? E essa dor aqui, olha, ela tem alcançado o coração de muita gente. Essa dor aqui, ela tem pegado o coração de muita gente. Por quê? Porque quando o rígido, ele está se movendo pelo medo da troca, ele vai buscar validação o tempo todo. O rígido aqui, ele vai buscar a aprovação das pessoas o tempo todo. E aí eu te pergunto, você é movido pela aprovação dos outros? Você é movido pelo que o outro diz, ou seja, se o outro elogiar, você faz, se o outro criticar, você para. Você deixa de fazer alguma coisa por falta dessa validação do outro, né? Você tem medos aí dentro do seu coração, como uma insegurança mesmo, quando você olha e compara a sua vida, ou seja, o rígido, ele tem uma característica aqui também muito forte de comparação. Grave essas palavras, ó, busca de validação, tá? Comparação, competitividade, tá? São todas características da dor do traço rígido, tá? Todas são características da dor, do medo do rígido de ser trocado, de ser traído, de ser excluído, né? De ser trocado ali por uma opção melhor, né? Então eu quero que você encontre isso dentro do seu coração, porque pode ser que as suas dores emocionais aí estão travando os seus resultados. Entende? Eu quero que você, fazendo esse paralelo com a vida de Saul, você tenha clareza sobre o medo que está governando você. E quando uma vida é governada pelo medo, o resultado não pode ser bom. Concorda comigo? Quando uma vida é governada pelo medo, todas as suas decisões vão para te levar para um lugar seguro. E esse lugar seguro, com certeza, não é um lugar de crescimento. Porque o lugar de crescimento, ele é um lugar de desafio. Ele é um lugar que vai trazer um novo sobre você. Não é isso? E aí esse novo assusta. Assusta o rígido principalmente. Porque quando o rígido está na dor, ele prefere não entrar numa competição do que entrar e não ganhar, do que entrar e não ter a chance de ganhar ali. Então, eu quero saber se está fazendo sentido aqui para vocês, se vocês estão entendendo aqui, se está conectando aí essa dor do rígido, porque eu não tô vendo coraçãozinho subir, eu não tô vendo comentário chegar, eu não tô vendo você falar para mim aí se está fazendo sentido, se você consegue se reconhecer nessa dor. Como é que tá sendo isso daí pra você? Me conta aqui enquanto eu bebo uma água na garrafinha da Alice. Muito bem. Show de bola. Tem gente entrando. Tem gente chegando, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre o quanto as suas dores emocionais estão travando a sua vida e você está deixando elas governarem a sua vida por aí. A gente está falando aqui do traço de caráter rígido, né? Aí, Lu, beijo pra você, minha querida. Analista Luana Lima. Gente, se quiser perder peso é com ela, tá? Especialista. Muito bom, Lu. Aí tá uma rígida curada. Show de bola. Faz toda a diferença, né? A gente vai vendo pelo resultado do trabalho, pelo resultado na vida. Eu quero dizer isso aqui pra vocês, tá? Quando vocês estiverem diante de alguém que tá falando assim, eu sou curado, eu já venci essa dor, porque, ó, Lu, essa é uma frase de todo rígido, sim ou não? Não, eu era muito pior, eu já venci isso.
né? Isso aqui eu sofria demais antigamente, mas agora eu já amadureci. Então essa é a frase de todo rígido aí, não é? Mas o jeito de medir é olhando os resultados. Olha para fora, olha para o entorno, olha para o relacionamento, olha para a carreira dessa pessoa. Se ela estiver dando resultado, aí sim o que ela tá falando tá condizendo. Gente, entrou um rígido aqui, master. Entrou um rígido master aqui, pastor Kleber Malaquias, meu amado pastor, mestre, não é? Show de bola, mestre. Tá lá em Portugal. É Portugal que o senhor tá, mestre? Como é que é? Na casa da Zahar? Show de bola, muito bom. 2 rígidos juntos, 3, né? Porque marido da Zahar também é muito rígido. Como é que tá sendo aí viver numa casa com 3 rígidos aí, pastor Kleber? Meu Deus. Show de bola. Muito bom, Kleber. Abraço pra você, viu? Curte aí demais. Aproveita essa companhia maravilhosa. Zahar é uma mulher incrível, né? Show de bola, muito bom. Então, pastor, eu tô falando aqui sobre o traço de caráter rígido. Tô falando sobre Saul aqui, como as dores emocionais de Saul fizeram com que ele perdesse o trono. Olha aí, ó, o pastor já sabe identificar os traços, não é? Que massa! Show de bola, vamos nos ver então. A Rafa vem também ou não? Hoje é aniversário dela, já mandei um abraço carinhoso para ela aí. Show de bola, muito bom. Então, gente, quando a gente olha para Saul, vocês conseguiram entender e identificar aqui em 1 Samuel 9, o principal versículo é 1 Samuel 9, 2, mas tem outros textos também que falam a respeito de Saul, né, que falam a respeito dessa dor da rigidez de Saul aí. Saul era um cara executor, ele foi ali buscar as jumentas do seu pai, ele estava sempre inativo, então ele era esse cara. Quando você vai vendo as guerras que ele enfrentou, ele estava sempre na frente, ele nunca fez, né, aquele negócio, vocês vão, não. Ele sempre esteve ali fazendo, ele sempre esteve executando. Isso também é uma característica de Saul, né? Precisava ter o controle das coisas ali. Mas o que a gente vai vendo aqui, se o traço está na dor ou não, são os resultados, lembra? O traço rígido, gente, quando você olha para os artistas, quando você olha para Wall Street, né? Quando você olha para grandes homens de negócio, quando você olha para pastores, para líderes de louvor, para ministros, né? Pode saber que ali tem um traço rígido alto, tá? Pode saber. Por quê? Porque o rígido, ele gosta desse holofote. O rígido, ele gosta desse palco. Ele foi criado para isso. Isso não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa boa. Inclusive, foi o que me fez sair de trás das malhadas ali. Foi entender que é uma necessidade minha me comunicar, estar aqui fazendo live, né? Então, não é que seja de todo confortável, mas faz parte da minha natureza comunicar. Então, quando a Josi coloca aqui para mim que ela gosta de me ouvir falar, isso para mim, tanto para oral quanto para rígida, não é? Isso é um elogio que aquece o coração, tá? Então, o rígido, ele gosta de estar nesse lugar de holofote, ele gosta de estar nesse lugar de validação, e você vai vendo que Saul, ele tinha essa característica também. Ele gostava desse lugar, fazia sentido para ele, sabe? Estar com o povo olhando para ele. Por mais que, antes de ser escolhido, ele se considerava pequeno. Consegue entender o traço rígido aqui que eu estava falando sobre a comparação, a busca da validação? Então, quando Saul, né, ainda não era conhecido, ele já estava vivendo a dor da rigidez. Quando ele é ungido rei, poxa, ele se sente assim, o cara, né, ovacionado. Então ele incorpora esse lugar de reinado mesmo ali, porque também faz parte da sua natureza. Deus não escolhe ninguém à toa. Aí já é uma outra frase para você anotar aí. Deus não escolhe ninguém à toa. Ele sempre escolhe partindo do propósito, né, e das características, tá? E das características que essa pessoa tem. Então, às vezes, uma coisa que para você é defeito, deixa eu te dizer, talvez foi por isso que Deus te escolheu, né? Aí, Betinha. Betinho disse que entrou tem 10 segundos e já viu que tem algo do rígido aí, ó.
Show de bola, Betinho. E tem, tá? E tem. Fica aqui para você entender como isso impacta os resultados na sua vida, Betinho. Então é isso, gente. Saul, ele tinha isso. Agora, deixa eu te mostrar como o conflito emocional e como não saber lidar com essa dor fez com que Saul perdesse o trono. É aqui que está a nossa chave da nossa live de hoje. Não conhecer a sua dor emocional fez com que Saul perdesse o trono. Por quê? O primeiro episódio aconteceu lá em 1 Samuel 13. Anote isso, depois você pode ler com calma. 1 Samuel 13, tá? 1 Samuel 13 vai contar uma experiência que Saul teve, né? Esperando Samuel. Ele estava, né, num lugar pronto para sacrificar. O povo estava todo com ele. E para o rígido, isso é muito importante. Ter essa validação da galera, ter essa galera junto ali, faz muito sentido para ele. Porém, o que aconteceu? Samuel demorou. Samuel demorou e aos olhos do povo e aos olhos de Saul, a validação do povo em relação a si era a presença de Samuel. Porque lembra, o traço rígido de Saul estava na dor. O traço rígido de Saul não estava usando seus recursos. Então, nesse triângulo, ele se achava a ponta mais fraca. E quando Samuel começa a demorar a chegar, o povo começa a se dispersar. O povo começa a ir embora. Ao perceber que estava perdendo essa validação, o que Saul faz? Começa a sacrificar sem o sacerdote. E vocês sabem que, biblicamente falando, isso era um pecado. Isso era muito errado, porque só o sacerdote podia oferecer sacrifícios a Deus. E Saul começou a fazer isso por quê? Por causa da falta de validação. Gente, vocês estão entendendo isso daqui? Quantas decisões erradas e até contra os princípios bíblicos, até inclinações pecaminosas você já deu ouvido. Por quê? Porque o povo está indo embora. A sua validação está indo embora. O like está indo embora. Aquilo que você gostaria que tivesse acontecendo está indo embora. E aí Saul, ele peca contra Deus. E um pouquinho depois que ele fez isso, Samuel chegou. Quando Samuel chegou, ele falou assim para Saul. Presta atenção que ele falou para Saul. Saul, o seu trono poderia ter resistido para sempre, mas porque você preferiu agradar o povo do que a Deus, o seu trono não subsistirá. O Senhor escolherá outra pessoa no seu lugar. Ah, gente, aqui é que mora o negócio. Preste atenção nisso daqui. A sua dor emocional vai fazer você tomar decisões que vão te fazer vivenciar essa dor de novo da parte de Deus agora. Por quê? Porque ao buscar a validação do povo, ao invés de buscar a validação de Deus, Saul viveu na pele a dor da troca vinda do próprio Deus. Falou, olha, você não será escolhido. Por quê? Vou escolher um outro homem segundo o meu coração. Consegue entender isso? Então preste atenção nesse sentido. A dor, tudo começou por causa da dor. A dor emocional de Saul. Se fosse Abraão, Abraão não tinha o traço rígido tão alto assim. Que Abraão, você vê que quem dominava era Sara. Sara tinha o traço rígido alto. Por isso que ela tentou resolver tudo do jeito dela ali, ó. Por isso que ela era estéril. Por isso que ela carregava o próprio Abraão nas costas. Por isso que ela riu quando o anjo falou. Por quê? Porque ela queria ter o controle de tudo. Entende? Então, se fosse Abraão, Abraão não teria tido a atitude que Saul teve. Consegue entender aqui? Por quê? Porque Abraão, ele já não tinha todo esse poder de execução. Para Abraão, tá tudo. O negócio do Abraão era paz. Né? Ele não quis disputar com Ló. Olha só que loucura. Ele não quis disputar com Ló. Ele só seguiu ali a veia dele. Ele foi tranquilo, né? Agora, presta atenção nisso daqui. Gente, se tiver dúvidas, vai mandando aqui pra mim, se você tiver alguma dúvida, tá? Então, a dor emocional da troca, da traição em Saul, fez com que ele desobedecesse o próprio Deus para entregar sacrifício sem a presença do sacerdote. Tá? Ah, essa é uma história para outra live, tá, Iago? Calma aí que nós vamos fazer o traço de Abraão, nós vamos falar sobre Abraão aqui também, tá? Fica em paz, ó.
Então vamos lá, o que acontece? Quando ele vai vivenciando essa troca aqui, Saul ele começa então a vivenciar ainda mais de forma profunda essa dor. Próximo episódio que acontece, não é? É ali a morte de Golias. E aí aqui é muito forte. Gente, eu quero que vocês vejam o post que vai sair agora ao meio-dia. Curte, compartilha, comenta. Como a Josi tá falando aqui, ó, que eu tenho que escrever um livro sobre os traços da Bíblia, já está a caminho, tá, Josi? Pode ficar tranquilo que tá chegando aí. E rapidinho vai estar, né, liberado para nós aí esses traços, né, com relação à Bíblia, tá? Mas eu quero vocês curtindo, compartilhando e comentando nesse post que vai sair ali de Saul. Mas tem uma cena que vocês vão ver o traço de Saul ali sendo impactado nessa dor de uma forma tão profunda que Saul agora ele não consegue esconder nem a sua reação, Quando Davi mata Golias, que o exército vai voltar para casa, todo mundo vitorioso, todo mundo celebrando, cara, derrotamos os filisteus, humilhamos eles, né? Então tem até uma cena na série da Record que eu achei incrível essa cena, né? Mas eles estão voltando para casa e as mulheres começam a cantar. Quando essas mulheres começam a cantar, o que elas cantam? Saul matou milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Preste atenção nisso, gente. Se tem uma coisa que o rígido não gosta, detesta, abomina, e isso toca profundamente seu coração, é a comparação. Quando Saul chega em casa, que as mulheres estão cantando, Saul matou milhares, mas Davi, os seus 10 milhares... O que toca o coração de Saul? Ele não ficou feliz pelo seu resultado. Gente, isso aqui é forte, tá? Isso aqui é a causa da paralisia de muita gente. Por quê? Olha só, inclusive eu venci isso. Por quê? Eu tô fazendo uma live 10h30 da manhã. Eu tô fazendo uma live sem anunciar e tem 16 pessoas aqui. Já entraram outras pessoas, já saíram outras pessoas. E na minha cabeça puxa vida, eu abri uma live agora da pastora Ângela Cirino e tem ali 500 pessoas ao vivo. Ah, não vou fazer live não. Tem gente que tá aqui que vivencia isso. Olha para o lado, por exemplo, vamos pegar os analistas que estão aqui. Deixa eu saber. Quem é empresária que está aqui me ouvindo agora? Quem é que está aqui, que é empresário, que tem o próprio negócio? Você, mulher que está aqui me ouvindo, que tem o próprio negócio, coloca aqui para mim. Deixa eu saber quem é você. Tá? E eu tô falando isso para as empresárias por quê? Porque uma das coisas que mais atrapalha o resultado do seu negócio... O Betinho tá aqui, o Betinho pode também, Betinho. Não só mulheres, Betinho, eu tô perguntando só para mulheres aí, mas não precisa ser só mulheres não, quero saber quem é empresário que tá aqui. Porque uma das coisas que mexe com o resultado, né, de quem é empresário é a dor da comparação. É você comparar, puxa vida, nossa, eu faço X análises por mês e fulano faz trocentas. A minha loja vende X reais por mês e fulano vende trocentos. Então, eu não consigo fazer o meu Instagram ficar bonito como o de fulano. Isso aqui é uma outra coisa, gente. Gente, eu tô falando aqui pra vocês, né? Só que tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, um dia já tocou aqui no meu coração. Eu já deixei de fazer live, eu já deixei de fazer post por não estar perfeito. Eu já deixei de vender análise por não me sentir capaz. Eu já deixei de ganhar, de ter grandes resultados na minha vida por medo, por comparação, por olhar e me sentir a ponta mais fraca desse triângulo. Mas o dia que eu entendi que isso daqui é uma dor do meu coração, acabou. Isso aqui não me domina mais.
Isso daqui não me domina mais, porque hoje eu consigo olhar e vencer essa comparação. Hoje eu consigo olhar e não me comparar mais. Hoje eu consigo caminhar na minha jornada, sabe? Sem ter que ficar ali, vamos lá, medindo o resultado para saber se eu estou tendo sucesso ou não. Entende? E Saul, ele não conseguiu olhar para os seus milhares. Ele ficou de olho e foi nos 10 milhares de Davi. Poxa vida, por que é que elas estão cantando que Davi matou os seus 10 milhares? Então, Saul, nesse momento, gente, leiam esse texto, nessa parte, porque eu não anotei esse texto aqui, porque eu não quis ficar muito presa aos textos, porque você conhece muito bem essa história, eu queria que você olhasse, queria que você lesse, porque a Bíblia vai falar que nesse exato momento, a inveja tomou conta do coração de Saul. E essa é uma outra aula que eu vou fazer, Josi. 1 Samuel, acho que 17, se eu não me engano, tá? 1 Samuel 17, Josi. E essa é uma outra aula que eu vou fazer sobre as inclinações pecaminosas de cada traço de caráter. E a inclinação pecaminosa do traço de caráter rígido é a inveja, é a vaidade. É a inveja e é a vaidade. É o orgulho que está por trás, tanto da inveja quanto da vaidade. Então, essas são as inclinações pecaminosas dos traços de caráter. E ali, nesse momento, a Bíblia diz que a inveja tomou conta do coração de Saul. A inveja tomou conta do coração de Saul, né? E, a partir dali, um espírito mau começou a atormentar Saul. Aí aqui é o ponto. Preste atenção, você que está aqui nessa live, que está ignorando as dores dos seus traços, que não está correndo atrás para você identificar quais são, correndo atrás para você identificar como vencer essas dores, você está deixando um prato cheio. Primeiro, para a falta de resultados na sua vida. E segundo, para portas abertas para ataques espirituais. Isso aqui é forte, hein, Brasil? Tá quase. Isso aqui é forte, hein, Brasil? Presta atenção. Ignorar as suas dores e conflitos emocionais é uma porta aberta para ataques espirituais. Por quê? Porque foi depois que Saul, por causa da sua dor existencial, teve inveja de Davi através da comparação. A Bíblia diz que logo depois um espírito mau se apossou de Davi e se apossou de Saul e o atormentava. Então eu vou dizer de novo. Ignorar os seus conflitos emocionais, ignorar as dores existenciais que dominam você, que são um padrão de comportamento em você, vai abrir portas para falta de resultado, para problemas em todas as áreas da sua vida e pior, vai ser porta aberta para ataques espirituais. Então não dá para ignorar as dores existenciais. Não dá. Essas dores estão em todos nós. As dores estão, sabe, em todos os seres humanos. E eu tô te provando isso daqui pegando o relato de Saul lá atrás, tá? Pegando o relato de Saul lá atrás, para você ver que não é um privilégio nosso do século 21, não, já está aqui, e a Bíblia já está apontando para isso há muito tempo, são os nossos olhos que estão fechados para ver isso, tá? Então eu quero chamar a sua atenção aqui, que o que está travando a sua vida, se você não está satisfeito com os seus resultados, olhe para as suas dores existenciais, olhe para 5 dores que dominam você. Tenha o seu mapa de caracteres na sua mão para você saber e avaliar as ações a partir dos sentimentos, os sentimentos a partir dos seus pensamentos e os seus pensamentos a partir da sua mentalidade, que é formada
pelos traços de caráter. Então é um efeito dominó. Tem gente querendo mudar a ação, mas na verdade precisa entender o seu padrão de pensamento, a sua mentalidade, não é? Para que você possa amadurecer, para que você possa usar o recurso dos seus traços e não deixar que as suas dores te dominam. Porque foi exatamente isso que Saul fez. A dor existencial de Saul, do seu traço de caráter rígido, né, fez com que ele perdesse o trono, fez com que ele perdesse o relacionamento com seu filho, fez com que ele criasse inimizades e gastou energia atrás de um cara só porque ele estava com inveja, né? E fez com que ele tivesse ali a porta aberta para ataques espirituais. Imagina, gente, o tormento que esse cara passou, simplesmente porque ele não sabia o que você tem acesso hoje, o que você consegue a um clique na sua mão, que é conhecer as dores existenciais que estão travando você. E eu quero que você olhe para você. Né? Eu quero que você olhe para você. Como eu disse, quem são as mulheres empreendedoras que a gente tem aqui? Gente, deixa eu ver. A Josi está no processo de formação. A Pamela já está na mentoria junto com a gente. Quem mais aí empreende, né? Que eu quero saber. Você que empreende aí, que é empreendedora. Por quê? Por que eu tô falando da empreendedora? Porque a mulher empreendedora, que ela tem o traço de caráter rígido, se ela não tiver essa rigidez dominada, né, ela vai travar os seus resultados ali, né? Ela vai, vamos dizer assim, ficar presa. Ela vai ficar presa, né? Ela vai ficar presa nessa condição de comparação, nessa condição de eu não sou boa o suficiente, nessa condição de medir resultados com os outros, né? E sobre isso, eu tenho uma mentoria para mulheres empreendedoras para trabalhar exatamente isso, né? De 15 em 15 dias, na segunda-feira, às 19h30, os nossos conteúdos são liberados de 15 em 15 dias, tá? Então, para não pesar para você que é uma mulher empreendedora, que já tem aí vários... Oi, Ívila, vem participar da mentoria com a gente, Ívila. Tá faltando você aqui, viu? Thaís também, né? A Josi também. Josi, se você quiser participar dessa mentoria com a gente, você será muito bem-vinda, tá? Esse conteúdo que é liberado na mentoria ali, olha, nós vamos olhar de perto para aquilo que está travando seus resultados nesse empreendimento, tá? Então, nós vamos olhar ali de perto para dores que estão travando o seu resultado. A Lu tá colocando aqui, ó. Não existe nenhum resultado eficaz sem conhecer os traços de caráter. A mulherada que quer emagrecer já sabe, precisa conhecer seus traços. Não só para emagrecer, né? Não só para emagrecer. A Pamela tá colocando aqui, eu sou produtora de conteúdos e me comparava muito. Olha que loucura isso, né? Muito bom. Pamela, vem participar com a gente. Lara acabou de entrar. Lara tá entrando na mentoria também. E eu quero chamar vocês, eu quero convidar vocês, sabe, a não se acostumarem ou não terceirizar os seus resultados, porque é isso que acontece. Quantas pessoas já pregaram sobre Saul aqui, ó, e colocaram culpa no demônio, né, que apossou de Saul ali. Ah, Saul estava endemoniado, Saul era um rebelde, Saul foi um cara que não aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele, Saul foi um cara que não ouvia a Deus, que não era crente, sabe? Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. São as dores emocionais que guiam o seu comportamento. Saul perdeu o trono por causa de um comportamento, por causa de uma ação, por causa de uma decisão, mas que foi feita por conta dessa dor. Faz sentido isso daqui para vocês? Vocês estão conseguindo perceber, entender o quanto você negligenciar a sua vida emocional está impactando os seus resultados, os seus relacionamentos aqui do lado de fora? Então eu quero chamar você que está aqui me ouvindo até agora, né, que é mulher, que é empreendedora, e você que não é mulher, que não é empreendedora, mas entendeu que as dores dos seus traços estão travando a sua vida, eu quero
né? Eu quero te convidar a me chamar aqui no direct, tá? Me chamar aqui no direct ou no WhatsApp que está na bio, né? Pra gente marcar um papo. Eu quero ter um papo com você. Eu vou, pra quem tá aqui nessa live, eu vou dar uma consultoria gratuita pra vocês aqui no WhatsApp, tá? A gente vai marcar um encontro, a gente vai marcar um tempinho juntos aqui pra gente bater um papo, porque eu quero ver você fluindo na sua vida, tendo resultados na sua vida, eu quero você crescendo, porque o nosso crescimento como povo de Deus, ele acelera o conhecimento de quem Cristo é. Porque Martin Luther King tem uma frase assim: o que me incomoda não é o barulho do mal, é o silêncio dos bons. Então nós que temos Senhor dentro do nosso coração, nós que somos, né, ali portadores dessa luz verdadeira, né, nós que temos essa luz verdadeira, precisamos manifestar Cristo. E, gente, Cristo não se manifesta com palavras. Cristo se manifesta com resultados. Imagina a gente começar agora a estabelecer resultados, né? A estabelecer resultados. As pessoas vão começar a olhar para nós e a nossa vida vai apontar para Cristo. Porque foi exatamente o que Davi fez. Davi era um rígido, né? Davi também estava, né, no seu traço rígido ali, mas o coração de Davi não estava inclinado para a dor do seu traço. Apesar de que, depois nós vamos falar sobre isso, em alguns momentos, a dor do rígido se manifestou ali em Davi, mas ele já tinha vencido essa questão da comparação, ele já tinha vencido a questão da validação. Então é a diferença de um rígido na dor, de um rígido no recurso. É o coração inclinado para a verdade, tá? Então eu quero convidar vocês aí a terem, né, esse tempo comigo. Pode me chamar, mas só vale para quem me chamar agora, tá? Se me chamar mais tarde, não vai rolar. Para quem me chamar agora, a gente vai ter um tempo aí para que eu possa atender e pastorear seu coração nesse sentido, né? Te mostrando ali como as suas dores existenciais estão interferindo nos seus resultados. Agora vai me dizendo aqui, pessoal, deixa eu saber de vocês, essa live fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim, por favor, nos comentários, qual foi a sua maior percepção dessa live? O que foi o maior aprendizado para você aqui dentro dessa live, né? O que fez mais sentido para você? Me deixa entender aqui, ó. Leandro colocou aqui, muito top, show de bola, Leandro. A Josi falou que a comparação, sim. A Lara colocou, sei que tem muito conhecimento e precisa externar para ter resultados. Lara, você precisa parar de ter medo do resultado. Você precisa parar de ter medo no resultado. Só se joga, só faz. Todas as ideias que esse esquizoide botar na tua cabeça aí, ó, deixa pro resultado falar se vale ou se não vale, tá? Entender a comparação nos paralisa. Exatamente isso. Pronto. Então, meu dever tá cumprido, meu recado tá dado. E se você quiser vencer isso hoje na mentoria, preste atenção. Hoje nós temos aula na mentoria de mulheres empreendedoras. Lucas acabou de entrar nessa live. Lucas, tô precisando falar com você. Me chama no direct, tá? Nós precisamos... Isso, Pastor Leandro, que honra, Pastor Leandro tá aqui também. Lucas, preciso falar com você, me chama no direct, tá? Vamos resolver esse negócio dessa chave mestra sua essa semana aí. Pastor Leandro, como a dor tem o poder de nos paralisar? Exatamente. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente conhece o Senhor, mas quem guia as nossas decisões é a nossa mentalidade. Então, se a nossa mentalidade não está no recurso, não aprendeu a lidar com essas dores e conflitos emocionais, os nossos resultados não serão visíveis. O traço rígido na dor pode nos impedir de viver coisas grandes em Deus. Uau, Pamela!
É isso, mulher! É isso! Quantos ministros nós temos aí, gente que tá travado, que tá no banco, gente que canta pra caramba, gente que toca demais, gente que prega demais e tem o medo, né? O medo da comparação, o medo de ser rejeitado, né? O medo de ser trocado, de não ser bom o suficiente. Isso está travando o povo de Deus e eu tô me colocando aqui para te ajudar com isso. Então, se você que está aqui, que é homem, né, ou mulher, que não é empreendedora, que não faz sentido para você estar na mentoria, você pode realizar a sua análise corporal para entender quais são as suas dores emocionais que estão travando seus resultados. Quando a gente olha para Saul, a gente consegue ter clareza sobre as dores que estão travando o resultado de Saul. Mas e você? Quais são as dores que estão travando os seus resultados? Você conhece as suas dores e conflitos emocionais, né? Saul, ele foi travado ali, ele perdeu o trono por causa da comparação, por causa da inveja, por causa do orgulho, por causa do medo de ser trocado, traído, né? Excluído. Mas e você? O que está travando os seus resultados? Que você trabalha e o resultado financeiro não vem. Que você se dedica ao seu casamento e esse casamento não dá certo. Que você que é solteira produz, mas não encontra o par ideal. Ou seja, tudo está relacionado com alguma dor existencial não tratada e a gente vai olhar de perto para isso. Ou na mentoria, se fizer sentido para você, ou na análise corporal. Então, ó, tira um print dessa live. Quero ver quem tá comigo nessa, quero ver quem tá recebendo, bebendo dessa fonte, mas é grato aí no coração. Vai tirar um print dessa live aqui, ó, vou fazer um sorriso sem conversar. Show de bola! Tira um print dessa live aqui, né? E já reposta no seu Instagram para poder compartilhar aí esse conhecimento para que outras pessoas venham beber nessa fonte também. E esse mês é um mês que nós vamos ter muita novidade, a gente vai ter muita coisa legal. Vou voltar mais intensamente com as lives aí, porque o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele é renovado, né? Então eu não posso mais reter por falta de tempo. Eu vou encontrar um tempo em algum momento para a gente poder estar compartilhando aqui. Combinado, minhas queridas? Beijo para vocês, tudo de bom, Deus abençoe. Tenha uma semana incrível na presença de Deus, que os seus resultados essa semana eles já comecem a ser desatados sobre a sua vida. Beijo para vocês.